Então, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Daniele Ramos, sou coordenadora geral do Centro de Estudos Globais. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje e temos um convidado muito especial, o professor Matias Spector, e tenho aqui também na minha companhia o professor Antônio Carlos Lessa, que é também coordenador do Centro de Estudos Globais. O Centro de Estudos Globais é um centro de investigações, ele patrocina estratégias de investigação sobre questões de relações internacionais contemporâneas, comporta projetos versando sobre governança e antropoceno, poderes globais, desenvolvimento global. O centro também articula esforços de investigação, de formação, empreendimentos de grupos de pesquisa do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e de outros centros parceiros especializados em relações internacionais no Brasil e no exterior, e envolve estudantes de graduação e de pós-graduação. Hoje nós estamos iniciando um trabalho, um projeto muito especial, intitulado Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais. Trata-se de um curso de 60 horas e oferece uma análise aprofundada das transformações no cenário internacional, focando nas novas configurações de poder e nas dinâmicas internacionais emergentes. Teremos, na verdade, 16 palestras proferidas por especialistas convidados, com base em seus artigos, livros e capítulos publicados recentemente, e esse curso traz, então, essa perspectiva atualizada sobre temas cruciais da política internacional contemporânea. Nós começamos, então, hoje no dia 23 de agosto e terminaremos no dia 16 de dezembro de 2024 esse curso, com o intuito de ampliar o entendimento sobre essas dinâmicas globais e regionais que influenciam a inserção internacional do Brasil e a formação do mundo em que vivemos. Esse curso é ofertado pelo Centro de Estudos Globais e se insere na programação das celebrações dos 50 anos da fundação do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Como primeira palestra, né, temos, então, o professor Matias Spector, e o título da palestra é Estratégias do Brasil na Multipolaridade, e eu vou passar a palavra para o professor Antônio Carlos Lessa para fazer a apresentação do nosso convidado. Desde já eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o professor Antônio Carlos. Obrigada. Obrigado, professora Daniele. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria, antes de mais nada, primeiro, tendo a alegria de apresentar, na abertura desse nosso programa, o professor Matias Spector, né? Agradecer o interesse de todos os participantes por esse nosso programa de divulgação científica, mas também de divulgação, de celebração dos 50 anos da fundação do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E evidentemente, dizer da minha alegria de ter como palestra inaugural desse nosso programa, uma aula, a sessão inaugural desse nosso programa, a palestra do professor Matias Spector. Eu vou começar a apresentação do professor Matias muito brevemente, mas pelo finalzinho, pelo começo, que digo, que é o fato de que é um dos nossos mais notáveis egressos, né? Isso é algo que nos dá uma alegria, um orgulho imenso, né? Todos os que participamos aqui na Universidade de Brasília, dessa trajetória que presenciamos, que assistimos, testemunhamos essa trajetória profissional, científica, de liderança científica extraordinária, né? E que evidentemente é uma conquista sua, de todos os seus méritos, e que evidentemente orgulha muito a Universidade de Brasília e o nosso Instituto de Relações Internacionais e todas as pessoas que de algum modo participaram do início da sua caminhada, né? E de imediato eu já agradeço a você, professor Matias Spector, a enorme generosidade de ter aceitado fazer essa abertura. Para nós tem esse sentido, essa carga simbólica que vai muito além da sua competência, da sua liderança, da sua reputação. Também e nós nos sentimos
acarinhados, nos sentimos homenageados, né, com a sua aceitação por ter vindo aqui hoje, na tarde de hoje, fazer essa abertura. Deixa eu fazer formalmente a sua apresentação. Agora sim, por onde você está agora. Professor Matias Spector é professor titular e fundador da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele, todos sabem, tem uma trajetória internacional extraordinária. Mas entre esses pontos notáveis, são muito dignos de nota a sua passagem como professor visitante nas universidades de Princeton, Georgetown, na London School of Economics e no King's College de Londres, além de ser um Senior Fellow do Carnegie Endowment for International Peace e do Council on Foreign Relations. Matias Spector é doutor pela Universidade de Oxford e, como ele gentilmente nos lembrou, é também egresso aqui do nosso curso de graduação em Relações Internacionais, né? O que nos deixa muito, muito honrados e muito contentes. A intervenção do professor Matias na tarde de hoje é baseada no artigo que circulou intensamente, causou enorme interesse evidentemente, entre especialistas, entre observadores acadêmicos, não acadêmicos, brasileiros e estrangeiros, e também entre os formuladores de políticas internacionais, notadamente diplomatas brasileiros e diplomatas não brasileiros servindo em Brasília, um artigo que foi publicado recentemente na revista Foreign Affairs, no qual justamente o professor Spector especula sobre as possibilidades, as estratégias de hedging e como o Brasil se situa, como o Brasil poderia se situar nesse quadrante. Então, o título da palestra que o professor Matias Spector generosamente reservou para nós na tarde de hoje é a estratégia do Brasil na multipolaridade. E imediatamente lhe passo a palavra, Matias, mais uma vez agradecendo a sua vinda, né, e a honra que nos dá de tê-lo aqui da tarde de hoje. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês, a honra é toda minha. Quando chegou o convite, imediatamente pulei para responder, não existia a menor chance de eu não aceitar um convite desses. Eu tenho uma dívida pessoal gigantesca com a Universidade de Brasília, não só porque eu tive o benefício aos 17 anos de ter uma educação de altíssima qualidade dada pelo Estado brasileiro, mas eu tenho uma dívida pessoal também, porque eu entrei na UNB há 29 anos. Eu fiz o vestibular em 1994. Sou da turma que entrou em 95 na graduação. E, à época, eu tive a sorte gigantesca de coincidir com uma geração de professores que eram muito jovens, que eram muito energéticos e que tiveram uma dedicação comigo que, quando eu olho hoje para trás, sendo eu mesmo professor agora e tendo passado toda a minha vida profissional nos claustros acadêmicos mundo afora, é realmente surpreendente, né? O professor Antônio Carlos Lessa foi meu orientador de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso e de mestrado na UNB, e ele e a professora Norma Breda, por exemplo, eu tenho memória vívida, quando da iniciação científica, portanto eu tinha 19 anos de idade, dedicavam sábados de manhã para me treinar e treinar os meus colegas na FA. O professor Alcides, que foi meu professor de introdução às relações internacionais, traduzia de punho parte dos textos que estavam em inglês para uma geração que falava inglês ou lia inglês muito mais ou menos. E eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu somente aprendi a escrever de fato com o professor Carlos Pio. Eu dependi toda a minha graduação da generosidade do professor Antônio Jorge, que estava coordenador da graduação,
Eu aprendi a ler com os professores Paulo Kramer e a professora Graça. A professora Maria Helena me socializou no que era a ciência política americana. O professor Flávio Sombra Saraiva, à época, estava num projeto de intensa internacionalização do programa e da Universidade de Brasília. A professora Cristina Inoue estava empurrando o tema da mudança do clima muito antes que esse tema fosse pop. Então, eu me beneficiei enormemente. Para mim, é impossível pensar na minha trajetória intelectual e profissional sem a UNB. Então, o prazer é todo meu, porque eu tenho um profundo carinho e admiração e gratidão pelo que a UNB me deu ao longo dos anos. Então, vamos começar. Os organizadores me pediram para dividir com vocês um texto, que é este texto que o professor Lessa descreveu. Não se trata de um estudo acadêmico, trata-se de um estudo de comunicação, de divulgação científica para tomadores de decisão nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, que é o leitorado central da revista Foreign Affairs. E o que motivou aquele artigo foi a perplexidade com que boa parte dos países recebeu a posição brasileira no contexto do início da guerra na Ucrânia. Esse foi o mote desse artigo. O que eu quero fazer hoje é apenas começar com esse artigo e trazer para vocês algo que para mim é muito mais amplo, que é a questão de, dadas as condições atuais do sistema internacional, quais são os dilemas de política externa brasileira que não tem fácil resolução. É isso que eu vou tentar fazer. Prometo falar mais ou menos 35 minutos e calar a boca para a gente poder ter uma conversa entre nós. Vou começar com uma premissa. É uma premissa que é questionável, como toda premissa, mas é uma premissa. Então, vou dar por certo que todos estamos concordando com ela. E a minha premissa básica é que o sistema internacional hoje é multipolar. Podemos discutir quando ele virou multipolar, se foi há 10 anos, quando da invasão russa da Crimeia, ou se foi mais recentemente. Mas o princípio que eu vou adotar aqui é que o sistema hoje é multipolar, não há dúvidas quanto a isso. Evidentemente, na academia há dúvidas. E há um debate intenso, inclusive nas páginas da Foreign Affairs, a respeito da polaridade. Mas eu estou assumindo que o sistema é multipolar. Dado isto, a posição brasileira é uma posição onde a leitura é dominante hoje no Brasil. É dominante no governo brasileiro que está hoje no poder, mas é dominante na elite de política externa, que inclui não apenas os tomadores de decisão, mas também os acadêmicos que se dedicam ao assunto. E essa leitura dominante diz a seguinte: tendo em vista que o sistema internacional tem mais de uma e mais de duas grandes potências, o melhor comportamento para o Brasil é o chamado hedging. Hedging é uma palavra horrorosa, uma palavra em inglês, derivada do mercado financeiro. Basicamente, a estratégia de hedging significa uma estratégia de negação de alinhamentos permanentes a qualquer uma das grandes potências do dia. Essa posição no Brasil, no dogma de política externa brasileira, ela é apresentada como desejável, como factível e como coerente com o nosso passado. Eu vou deixar de fora hoje a questão normativa, se é desejável ou não é desejável. Eu quero discutir com vocês se é factível ou não é factível, e quero começar a questionar e a provocar vocês a respeito do amparo histórico desta proposição. Esta proposição está baseada numa leitura muito específica que a gente faz no presente do nosso passado durante a última vez em que o sistema internacional foi multipolar, que é a década de 30, que é quando a hegemonia dos Estados Unidos da América Latina coexiste com o aumento vertiginoso do investimento externo direto da Alemanha nazista, com a presença, com bases militares, inclusive, da Grã-Bretanha no Mar do Caribe, e com uma presença político-diplomática da França enorme na América Latina. E na nossa leitura dominante, e é certamente isso que eu aprendi lendo o manual do Amado Servo, por exemplo, ou nas aulas com o Sombra Saraiva, que vem derivado da tese do Gerson Moura, meu colega de
FGV e da professora Mônica Hirst, é a ideia de que uma estratégia de hedging facilitou a vida do Brasil, permitiu ao Brasil arrancar concessões tanto da Alemanha nazista quanto dos Estados Unidos, e permitiu que o Brasil, portanto, usasse a competição das grandes potências do dia para se alavancar, para se modernizar, tendo obtido Volta Redonda, para modernizar as suas forças armadas e para transitar do que era uma economia essencialmente rural para uma economia essencialmente em vias de industrialização. Então, essa é a agenda do dia e eu tenho de fazer tudo isso agora em aproximadamente 30 minutos. O desafio não é trivial, então vou começar rapidamente. Vamos lá. Qual é a primeira proposição que eu quero trazer para vocês? Tendo em vista que o sistema é multipolar, a gente sabe que, por definição, a tônica dominante deste sistema é uma tônica de competição por segurança entre as grandes potências do dia. E isto tem como implicação direta duas coisas. Primeiro, o retorno das esferas de influência. Não é à toa que o presidente Trump, a partir de 2016 e 2017, é o primeiro presidente dos Estados Unidos que volta a usar a linguagem da doutrina Monroe, que manda os seus secretários de Estado sucessivamente a Brasília e outras capitais da América Latina para pressionar esses países a negarem à China a possibilidade de participar das licitações para o 5G. É o momento em que a doutrina militar dos Estados Unidos, com foco no Comando do Sul, na Flórida, começa a retomar a linguagem das esferas de influência. É a mesma coisa que acontece na Ásia. A China também retoma a linguagem das esferas de influência, ela também está operando para transformar o Mar do Sul da China num Caribe chinês. O Japão e a política externa, não só do Japão, mas da Austrália, da Coreia do Sul, das Filipinas, da Indonésia, toda está voltada ao grande drama que é a recriação de uma esfera de influência naquela região. E a mesma coisa está acontecendo na Europa Oriental. O que é a invasão russa da Ucrânia, se não um sintoma de uma retomada muito acelerada das grandes potências por esferas de influência, que é um conceito geopolítico que tem cheiro de velho, mas que é absolutamente contemporâneo e que a gente deveria estudar na sala de aula com muito afinco. A literatura boa sobre o tema, e que eu saiba, ela não consta dos nossos programas, porque é uma coisa a qual a gente não está acostumada. Porque o fato é, passamos aí quase 30 anos num sistema unipolar, e antes disso passamos 60 anos num sistema bipolar, onde a questão das esferas de influência regionais perdia força. Isso agora está de volta. A segunda implicação dessa competição por segurança é a redução muito acelerada do espaço de manobra para países emergentes. Notem que o que eu estou sugerindo para vocês é o oposto do que deriva o grosso da nossa conversa pública. O grosso da nossa conversa pública é que, no momento de competição entre as grandes potências, as oportunidades e possibilidades do Brasil aumentam, não diminuem. O meu argumento é que o Brasil se põe numa situação, é colocado numa situação em que as suas opções ficam fundamentalmente limitadas. Por 4 motivos básicos que eu quero tratar rapidamente. Primeiro, é a reascensão dos Estados Unidos na América do Sul. É a demanda crescente por formas mais brandas ou mais duras de alinhamento, pelo isolamento progressivo daqueles países que são recalcitrantes diante disso, e pelo drama que é criado para todos os países da América Latina, que é que a principal fonte de crescimento de investimento externo direto é a China, que a principal fonte de compra de commodities produzidas na região tende a ser a China, ao passo que há uma demanda crescente dos Estados Unidos de que esses fluxos sejam não suspensos, mas certamente mitigados. O outro drama que se cria são as divisões regionais que disso derivam. A gente já está vendo isso na relação Brasil-Argentina e a posição dos governos Milei e Lula em relação aos Estados Unidos e à China.
E se o Trump chegar ao governo dos Estados Unidos em janeiro próximo, não duvidem que a gente verá essa dimensão ganhar muita força e uma América do Sul que já está fundamentalmente fragmentada, ficar ainda mais fragmentada. A segunda implicação para o Brasil é o custo crescente que tem para o Brasil ser membro dos BRICS. Quando os BRICS foram criados, não havia dúvida de que isto aumentava o escopo e o diapasão da política externa brasileira. Era um Brasil que tentava contribuir para transformar o mundo em um mundo um pouco mais multipolar, um pouco menos unipolar, e os BRICS eram vistos como uma iniciativa essencialmente econômica. Isto não é mais o caso. Hoje em dia, no Ocidente, os BRICS são vistos como um projeto essencialmente chinês, de aumento de influência, o que reduz não só o espaço de manobra do Brasil dentro dos BRICS, com o aumento de membros. Notem vocês, este aumento foi feito à revelia do Brasil, a um custo grande para o Brasil, e agora que houve este aumento expressivo de membros, e são membros que geralmente estão alinhados à China e que são ou claramente autoritários ou com uma orientação crescentemente autoritária, isto traz custos para o Brasil que não existiam há muito pouco tempo atrás com os BRICS. Não estou sugerindo aqui que o Brasil deva sair dos BRICS, não é esse meu ponto. Depois podemos conversar sobre as implicações para o futuro da política externa brasileira. Meu ponto é apenas que, num sistema multipolar, com competição de segurança crescente entre as três grandes potências do dia, Estados Unidos, Rússia e China, a nossa participação nos BRICS não tem a mesma pegada que tinha quando a gente criou os BRICS. A terceira implicação disto é que a economia política da competição estratégica arrebenta com as instituições que criaram o que a gente chama de globalização. Só que isso é um problema para o Brasil, porque, embora a globalização tenha produzido enormes desigualdades dentro de países e entre países, a globalização também foi enormemente benéfica para o cidadão brasileiro, para o grosso do eleitorado brasileiro. Notem vocês que o grosso do eleitorado brasileiro é ora pobre, ora muito pobre, né? 75% do nosso eleitorado pertence às classes C, D e para baixo. E em que pesem, né, as desigualdades fundamentais trazidas pela globalização, o Brasil é um ganhador desse arcabouço institucional que agora está em vias de progressivo colapso. Tem uma quarta implicação da multipolaridade que eu acho que é fundamental para o Brasil, que é o fato de que a agenda da natureza deixa de ser uma agenda de mudança do clima e passa a ser uma agenda sobre competição geopolítica em escala planetária, né? Isto traz custos econômicos para o Brasil, traz custos potenciais na área comercial. A gente já foi sancionado, não é? Os europeus já sancionaram o Brasil quando da moratória da soja imposta pela Europa, que teve como efeito perverso reduzir o desmatamento na Amazônia, mas aumentar o desmatamento no Cerrado. Neste novo mundo, a competição geopolítica cruzada com a crise ambiental coloca o Brasil numa posição dificílima, né? E podemos conversar em detalhes sobre isso um pouco mais para frente. Deixa eu migrar para o segundo tema que eu quero trazer para vocês. E este é o tema no qual eu quero tratar da questão de se manter uma política ou adotar uma política externa de hedging, ou seja, de negar compromissos firmes a qualquer uma das partes, é factível e é sustentável. Ou melhor, sob quais condições a gente consegue ou não consegue fazer uma coisa dessas. E aqui me parece que é fundamental trazer a seguinte dimensão, que é uma dimensão que não aparece na forma como a gente fala da década de 30 e do que foi a política externa do varguismo, que é o papel da política doméstica brasileira. A capacidade que qualquer governo brasileiro tem de se manter neutro, não alinhado a ninguém, de negar demandas, seja da China, seja da Rússia,
seja dos Estados Unidos, por diferentes formas de alinhamento, a nossa capacidade de fazer isso depende essencialmente de essa política ter apoio doméstico. No entanto, temos um problema. E o problema é que, internamente no Brasil, a política externa vem sendo progressivamente politizada. E, portanto, vem sendo progressivamente polarizada. Basta vocês compararem os primeiros estudos sobre opinião pública e política externa feitos pelo professor Amaury de Souza na década de 90, com os estudos recém-publicados pela Atlas Intel, por exemplo, ou pelo trabalho do professor Feliciano Guimarães e da professora Maria Hermínia na Universidade de São Paulo. O processo de polarização da sociedade brasileira em temas-chave da política externa, de Gaza à Ucrânia, da Ucrânia à China, da China à Venezuela, da Venezuela à Argentina, à mudança do clima, ao comércio internacional, é a nova regra do jogo. E a gente não está preparado para esse mundo. Porque o fato é que a nossa geração, seja a geração nossa de professores, seja a geração de vocês que são alunos, os nossos anos da década de 90 e do início da década de 2000 são anos onde há uma grande consensão nacional sobre política externa. Que pode ser moderado, que pode ter uma ênfase para um lado, uma ênfase para o outro. Não há dúvida alguma que o governo Lula, chegando ao poder em 2003, faz um ajuste importante em relação ao que havia sido a política externa do Fernando Henrique Cardoso, mas comparando os termos do debate daquele momento com os termos do debate do nosso momento atual, vale a diferença. Notem vocês que recentemente os dois pré-candidatos a liderar a direita brasileira, ou seja, os governadores de São Paulo e do estado do Goiás, ambos estiveram juntos em Israel. Lembrem-se vocês que na campanha presidencial de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro levou os seus filhos, todos os filhos que tinham mandato popular, para Taiwan. É raro um candidato à presidência tirar uma semana inteira da sua campanha, que é uma campanha muito dinâmica num país continental, onde o candidato precisa ser conhecido país afora, para fazer campanha desde Taiwan numa provocação aberta à China. A gente acaba de rodar, ainda não está pronto esse estudo, mas a gente acaba de rodar uma bateria de surveys junto à opinião pública brasileira para tentar entender a atitude do brasileiro em relação à China. E já posso adiantar aqui o resultado: a China polariza profundamente a sociedade brasileira. E quanto mais à direita o cidadão brasileiro está, mais refratário ele é a investimento chinês, por exemplo. Mas não é só o cidadão de direita. O cidadão de esquerda é mais refratário a investimento chinês do que investimento americano, por exemplo. Portanto, a longo prazo, qualquer presidente do Brasil que tente manter uma política de equidistância pragmática, para usar um termo do passado no nosso presente, e fazer uma política de hedging em relação aos Estados Unidos e à China, enfrentará claramente limitações fundamentais de política doméstica. A gente rodou um outro estudo aqui na FGV, também com opinião pública, onde a pergunta básica era sob quais condições se formaria uma maioria popular de apoio à proliferação nuclear. Ou seja, o que precisa acontecer para a opinião pública brasileira formar uma maioria que apoie o Brasil desenvolver um explosivo nuclear? E a gente descobre que aqui a divisão não é uma divisão entre esquerda e direita, mas a gente descobre que é uma divisão entre muito nacionalistas e pouco nacionalistas. Muito nacionalistas de esquerda e de direita, num cenário onde o Brasil é ameaçado por um país estrangeiro poderoso, que o público considera a Venezuela poderia ser esse país, forma-se uma maioria em apoio à proliferação nuclear. É uma pequena maioria, é apenas mais de 50%, mas se forma uma maioria. Ou seja, o meu ponto aqui é que a política doméstica tem um papel na condução da política externa brasileira para a nossa geração hoje que não tinha poucos anos atrás.
E isto é um elemento complicador de qualquer tentativa brasileira de fazer hedging, porque o hedging presume que o governo de plantão tem a capacidade de fazer uma diplomacia de gabinete, de negociar na moita com um lado e com o outro, de moderar parcialmente um lado e o outro. E este é o meu maior problema com a leitura dominante que nós temos sobre a diplomacia do Vargas. A gente pode discutir isso no momento de mais tarde, né, quando eu terminar a falação aqui. Mas o ponto central é que uma maneira alternativa da gente interpretar aquele passado é interpretá-lo da seguinte maneira. Vargas jogou seu peso em favor da Alemanha nazista, enquanto isso trouxe a ele benefícios de política doméstica. Quando ele ficou realmente ameaçado pelos militares e quando o risco de um golpe contra ele se materializou, aí ele tomou a decisão de se alinhar aos Estados Unidos. Ou seja, o processo de alinhamento do Vargas não é porque não tem mais jeito, a não ser se alinhar aos Estados Unidos. É porque a sobrevivência política dele estava em risco. E fazendo o alinhamento, ele conseguiu uma sobrevida curta, de apenas 3 anos, mas sobrevida conseguiu. Muito bem. Deixa eu partir para o terceiro e último ponto, e aí com isso eu prometo, eu me calo. Tem um terceiro tema que foge a esse desenho estilizado de um país que pode racionalmente calcular o seu distanciamento das grandes potências do dia e não ser machucado pela competição entre essas grandes potências, que é o fato de que o Brasil como um todo, não apenas a política externa brasileira, é crescentemente marcado pela ilegalidade nas atividades econômicas fundamentais. O Brasil é hoje vítima de crime organizado transnacional de uma forma que também não era 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Notem vocês que os 3 maiores portos de exportação de cocaína da América do Sul ficam no Brasil. Os 3. Santos, Espírito Santo e Recife. Não são mais portos no Peru, não são mais portos na Colômbia. Isto é novo. Isto diz respeito à internacionalização do PCC, diz respeito aos laços internacionais e transnacionais do Comando Vermelho, mas diz respeito também ao peso que o crime organizado transnacional tem hoje na Amazônia, no desmatamento da Amazônia. Notem vocês que Marina Silva, quando chegou ao ministério neste governo agora, apenas um ano atrás, detectou 1.750 pistas ilegais de pouso na Amazônia. Essas são pistas de chão batido, ou seja, quando ela manda a Polícia Federal bombardear essas pistas do ar, que é a única maneira de lidar com elas, essas pistas são reconstruídas em menos de uma semana. Isto é novo para o Brasil. O principal desafio internacional do Brasil hoje, ao meu ver, é este. Porque é esta economia política do crime transnacional que espalha desgraça para o grosso do eleitorado brasileiro. Não é à toa que o grosso do eleitorado brasileiro, em qualquer pesquisa de opinião, responde que a sua principal preocupação, quando não é inflação, é segurança pública. Das 50 cidades mais violentas do planeta, 15 ficam no Brasil. E morrem no Brasil mais cidadãos que pagam impostos e votam, morrem mais cidadãos no Brasil por arma de fogo todo ano do que no Iraque e na Síria somados. Então, se a gente está acostumado a pensar, né, na Colômbia como um narco-estado na década de 90, no México como um estado crescentemente falido na década de 2000, a década de 2020 é uma péssima notícia para o Brasil. E manter um debate do nosso lado sobre o futuro da política externa brasileira centrado em nossa suposta capacidade de fazer pesos e contrapesos na competição China-Estados Unidos e Rússia pode ter seu valor, mas isso nos faz não ver e jogar para debaixo do tapete o grande problema internacional que temos diante de nós. E isto não é trivial, tá, gente? Porque vejam vocês, essa é uma área onde a gente precisa de pesquisa loucamente. A gente não tem sequer um livro escrito especificamente sobre a política externa do combate ao crime organizado transnacional. E quando a gente olha para as dinâmicas que a gente conhece um pouco melhor, é realmente alarmante, né?
Então, dois dos mecanismos centrais da internacionalização do PCC são o contrabando de cigarro ilegal do Paraguai e o desmanche de carros no Paraguai. O que esses estudos, que geralmente vêm da sociologia, da antropologia e da ciência política, não das relações internacionais, o que esses estudos mostram? Que o que o crime organizado faz é pongar em cadeias globais de valor legais. E aproveita cadeias globais de valor legais que passam pelo Brasil para tirar lasquinhas de ilegalidade. O agregado disso é absolutamente perverso. E o problema, evidentemente, é que é impossível para o Brasil resolver esse problema sozinho, porque esse é um problema essencialmente transnacional, para um país que tem 10 vizinhos contíguos, que tem fronteiras que são absolutamente porosas e, portanto, por definição, a gente sabe, não temos como resolver esse problema se não for com intensa cooperação internacional. Só que essa cooperação internacional é muito problemática. E é muito problemática porque as forças de segurança na Bolívia e no Paraguai, em muitas instâncias, são ainda mais compradas do que as nossas forças de segurança. E é difícil fazer porque o crime organizado financia campanhas para deputados estaduais, deputados federais, governadores. Não é inconcebível miliciano chegar à presidência da República no Brasil. E isto é uma realidade nova e a política externa não está antenada ainda para esta dimensão. Só que não é só este o problema. O grosso desse comércio atravessa o Atlântico. E a nossa capacidade de cooperar no Atlântico, seja com a África, seja com a Europa, no combate ao crime organizado transnacional, é minúscula. E é minúscula porque a gente tem enorme dificuldade de cooperar com a OTAN, a gente tem enorme dificuldade de sustentar cooperação militar ou policial com os países da África, embora tenhamos tido experiências, e seria possível aprender muito dessas experiências, daquilo que funcionou com aquelas experiências e daquilo que não funcionou com aquelas experiências. Mas digamos que a trajetória geral que a gente vê pela frente não é uma trajetória que seja muito positiva. E é uma dimensão da política externa que passa muito longe dessa ideia de que no mundo multipolar a gente consegue racionalmente jogar um lado com o outro. Então, em síntese, temos um mundo que mudou muito recentemente, e a política externa brasileira precisará se adequar a este mundo. O que ela tem feito até agora foi consolidar a ideia de que a gente pode negar alinhamento e que a negação do alinhamento é desejável e é factível. Ela pode até ser desejável. Do meu ponto de vista pessoal, minha visão normativa é que ela é muito desejável. Muito melhor do que um alinhamento. O meu ponto aqui não é se é desejável ou não. O meu ponto aqui é se é factível ou não é factível. E a minha preocupação central é que a politização da política externa domesticamente dificulta sobremaneira a capacidade de qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, de manter essa posição kissingeriana de cálculo estratégico frio, não deixando o país se voltar para um lado e para o outro. E os dados das pesquisas de opinião pública sobre a atitude do brasileiro médio em relação à China me parecem ser muito chamativos nesse sentido. Mas tem outro problema, que é que no mundo que é multipolar, é muito mais difícil você fazer cooperação internacional. É muito mais difícil você manter vivo o Sistema Nações Unidas, ou a Organização Mundial do Comércio, ou a Organização Mundial da Saúde e lidar com uma pandemia. E para o Brasil isso é péssimo, porque o Brasil é um grande beneficiado do mundo da progressiva institucionalização da cooperação internacional, e porque para o Brasil lidar com seu principal desafio externo, que a meu ver é o crescimento avassalador do crime organizado, com seus efeitos deletérios sobre a qualidade de vida do grosso do eleitorado brasileiro, não tem solução para esse problema se não for via intensa cooperação internacional institucionalizada. E no mundo multipolar, é mais difícil fazer isso
do que era no passado. Eu não tenho por objetivo deprimir vocês numa sexta-feira. Eu quero que todos possamos sextar de boa hoje. Mas eu achei que eu provocaria o início da nossa conversa, professor Lessa, professora Daniele, jogando essas ideias ao Léo e convidando os colegas a rebater, bater, chutar e, de modo geral, nos congraçarmos aí nos 50 anos deste grande Instituto de Relações Internacionais. Extraordinário, Matias. Muito obrigado pela intervenção tão iluminada, né? Eu tenho a impressão que não é propriamente motivo de depressão, mas de alerta, né? Acho que as suas intervenções públicas já há muitos anos são de alerta, né? E de educação. Eu acho que, assim como acadêmicos, como professores, nós também prestamos serviços, né? À sociedade, instruímos a opinião pública, instruímos o debate público, né? Então, a sua reflexão é urgente, né? E aponta para uma agenda seríssima, crucial, estratégica para o Brasil, né? Então, eu tenho a impressão que nós temos aqui elementos muito importantes para nós começarmos essa conversa aqui. Me deixe passar a palavra de volta para a minha colega Daniele, uma vez que você, Matias, enquanto nós organizamos as perguntas, as inquietações dos nossos colegas, você falou bastante e chamou muita atenção para a importância de um posicionamento crítico sobre a rivalidade hegemônica, mas também um posicionamento muito crítico com relação a... Nós temos um posicionamento crítico com relação às relações com a China. Deixa eu passar a palavra para a Daniele, que estuda a China, o tema de militância da minha querida colega e amiga, para que ela possa provocá-la um pouco. E quando nós organizamos aqui as intervenções dos demais participantes. Matias, em primeiro lugar, obrigada pela sua exposição brilhante. Quanto mais perguntas a gente termina uma palestra, né, mais interessante ela é. A gente tem mais perguntas no final do que no começo, né? Então é por aí que eu gostaria de começar, né? Primeiro te agradecendo e depois te fazendo uma pergunta um pouco pontual, assim, para tentar entender esse movimento de edging, que não é bem esse termo do não alinhamento do passado, parece que é um balancing, ou uma flexibilização das posições, enfim, eu acho que é por aí, né? Nessa última visita à China, que, inclusive nas comemorações dos 50 anos das relações Brasil-China, o vice-presidente deu a entender que nós vamos muito certamente entrar na BRI, na Belt and Road. E eu me pergunto se existiria alguma coincidência dessa escolha, desse momento, com a transição de poder nos Estados Unidos, com digamos, até a própria dificuldade de se escolher um candidato, né, do Partido Democrata. Se houve uma escolha premeditada ou intuitiva por parte do Brasil de balançar para o lado da China no momento em que as relações com os Estados Unidos, enfim, permitem isso, né? E, ao mesmo tempo, uma segunda pergunta, parece que o Brasil, nos momentos mais recentes, sob o governo Lula, não se melindrou muito em nomear acusações ou elogios a uma parte ou outra, a ir para a China e ser recebido com música do Ivan Lins, aquela coisa bem romântica, e ao mesmo tempo criticar abertamente a posição, digamos, dos Estados Unidos diante do conflito entre Israel e, enfim, Hamas. Então, às vezes, parece, né, que a política externa brasileira não é tão edging assim, porque nomeia as suas preferências, principalmente, não necessariamente para agradar a sua relação com os Estados Unidos. Eu li isso no seu artigo, né?
que foi bem dúbia a posição do Brasil e houve uma cobrança da parte dos europeus e dos americanos por uma visita simultânea, seja aos russos, seja aos ucranianos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você, né, da sua opinião sobre essa flexibilização que às vezes não parece tão flexível assim, né, por parte do Brasil. E uma terceira pergunta, para não tomar muito o seu tempo e dos colegas que querem fazer pergunta, no final do seu artigo da Foreign Affairs sobre edging, você faz recomendações para os Estados Unidos sobre como ele deveria tratar o Brasil ou os países em desenvolvimento em geral, né? Você faria recomendações para a China também? Ou ela não precisa de conselhos? É isso. Muito obrigada, Matias. Professora, excelentes perguntas, comentários, muitíssimo obrigado. Deixa eu tratar de todas elas de uma vez, né? Há uma diferença entre o que era a posição do Brasil no início do conflito da Ucrânia, quando eu escrevi o artigo, e hoje, que você identificou perfeitamente, né? Há um movimento claro nos últimos meses do Brasil em direção à China. Da mesma maneira que há um movimento claro do Brasil em direção à Rússia nos últimos meses, né? A pergunta é por quê e com que consequências, né? Em relação à pergunta do porquê, eu acho que tem certamente um sentido de oportunidade, de que os Estados Unidos têm muito pouco a oferecer ao Brasil neste momento, mas eu queria dar um passo atrás, porque essa escolha é uma escolha que reflete uma concepção de política externa que é uma concepção poderosíssima, é a concepção mais influente de política externa do Brasil contemporâneo, que não chega a ser uma teoria, embora nós possamos teorizar sobre ela, que é a teoria do Celso Amorim sobre como funciona o equilíbrio de poder no sistema multipolar. Eu recomendo a vocês, vivamente, uma entrevista dada pelo Amorim ao jornal Valor Econômico há coisa de 2 meses, onde ele diz o seguinte, vejam como ele raciocina. Ele diz, o único motivo pelo qual o Ocidente faz concessões ao Brasil é porque o Ocidente teme que o Brasil se bandeie com a China. É a participação do Brasil nos BRICS que permite ao Brasil arrancar concessões dos Estados Unidos. Essa leitura é a leitura, por exemplo, do professor Amado Cerro a respeito da diplomacia do Vargas. É a manutenção de laços com Berlim que faz com que o Brasil tenha bala na agulha para extrair concessões dos Estados Unidos. A gente não teria levado Volta Redonda se os americanos não tivessem um receio de o Brasil não se alinhar com os Estados Unidos. Essa é uma teoria. A teoria rival a essa, que no Brasil quase não tem voz, ela não é desenvolvida politicamente, é a teoria que diz, cuidado, quando o Brasil participa dos BRICS e de um BRICS que hoje em dia claramente é um projeto chinês, o Brasil arca com custo, que é um custo do estranhamento do Ocidente. O Ocidente deixa de fazer concessões e se prepara para fazer demandas do Brasil, não concessões. A gente poderia levar esse argumento para a diplomacia do Vargas também. Quando a gente estuda a diplomacia do Vargas, a gente nunca se faz a pergunta: o que o Brasil perdeu por retardar a declaração de guerra ao eixo até 42? O que houve de oportunidade perdida lá? A gente só estuda um lado da moeda. O que eu estou propondo é que a gente se faça a pergunta de maneira mais sistemática. O professor Marcelo de Paiva Abreu tem um trabalho belíssimo onde ele diz: a gente arcou com um custo gigantesco pela nossa escolha durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi trivial. Não é uma história de vitória para o Brasil, aquela, do ponto de vista material. Só que aí, Daniele, tem um problema. Porque a coisa que mais se aproxima desse questionamento é a posição de política externa do bolsonarismo, que foi terrível, porque foi uma promoção de um alinhamento aos Estados Unidos, que não era nem sequer aos Estados Unidos, era um alinhamento ao governo Trump, em troca
de muito pouco, de alguns benefícios particularistas para as Forças Armadas, sobretudo, com a assinatura daquele acordo pelo qual o Brasil poderia comprar equipamento estadunidense com desconto. Uma das tragédias do bolsonarismo em política externa é que ele eliminou o debate sobre estratégias de política externa na direita e na centro-direita. Se a gente se lembrar, os governos Sarney, Collor e Fernando Henrique, todos num diapasão de direita, centro-direita, tinham uma concepção de política internacional com a qual a gente pode concordar ou discordar, mas havia uma reflexão que não era uma reflexão trivial sobre para onde o Brasil deveria ir, como deveria ir e como se adequar ao que, à época, foi uma mudança na polaridade do sistema, quando ele partia de um sistema bipolar para um sistema unipolar. Esse debate à direita hoje não existe, porque o bolsonarismo sugou todo o oxigênio do ar. E, portanto, o que temos agora é um não debate. Digam vocês para mim onde vocês veem o debate sobre se o Brasil deve ou não deve assinar Belt and Road. É absolutamente legítimo fazer a pergunta: o que a gente vai ganhar assinando o Belt and Road se nós já somos os maiores receptores de investimento chinês em ascensão? Se a gente já consegue fazer com que a China tenha capital no Brasil posto em 30% da distribuição de energia elétrica, onde a gente já tirou da China o que a gente pode tirar em foros multilaterais. Quem bloqueia a reforma do Conselho de Segurança, que é um grande objetivo da política externa brasileira, não são os Estados Unidos hoje, é a China. Entrando no Belt and Road, a gente tira algo a mais, a gente vai tirar mais comércio. E se a gente tirar mais comércio, a gente quer mais comércio? Existe um paper novo que eu recomendo vivamente, da minha colega Daniela Campelo, e de um colega nosso que trabalha na PUC de Santiago, chamado Fernando Urdines, onde eles mostram que o maior preditor de reeleição de prefeitos no Brasil é o crescimento do PIB da China. Porque quando o PIB da China cai, as exportações brasileiras são tão afetadas que a sensação de bem-estar econômico nos municípios brasileiros cai. E, portanto, o eleitor termina optando por premiar ou punir o incumbente na prefeitura no Brasil em função de uma coisa que o prefeito não só não controla, não faz a menor ideia. Então, a gente quer aumentar nossa dependência comercial da China? Esse debate, Daniele, não existe, e eu acho que isso é alarmante para a gente, para a nossa geração. Esse debate tem de existir, nem que seja para a gente concluir ao fim do dia que sim, vamos assinar. E note você que não houve debate sobre isso sequer dentro do governo. A gente sabe que o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Defesa não são favoráveis à assinatura do Belt and Road. Mas esse não é um debate público e não é um debate nem dentro do governo. Isso é uma diferença do governo atual para o que foi o governo Lula 1 e o governo Lula 2, né? Onde você tinha um processo de construção da posição brasileira que era um processo de múltiplas vozes brigando umas com as outras. Desde a decisão de entrarmos no Haiti, até a decisão de criarmos a Unasul, a decisão de bloquearmos, esticarmos a corda na rodada Doha, eram todas decisões que o presidente da República tomava junto a um grupo. Não é este o caso agora. E, a meu ver, isso é um problema. Muito obrigado, Matias. Matias, eu tenho aqui a pergunta do nosso colega Felipe Estre. E ele pergunta, uma parte você já encaminhou no final da sua palestra, mas há algo muito interessante sobre a África e especificamente sobre a agenda de cooperação com a África e se esse relançamento recente das opacas reanimada pelo presidente Lula, isso poderia ser um elemento de articulação, de coordenação dessa agenda de aproximação. Tem também aqui, só para nós
A pergunta do Cauã vai na mesma direção. Quais seriam, digamos assim, os custos do Brasil não ter tido nos últimos anos uma ação para a África, buscando medidas de influência econômica e política na região. Vamos conversar um pouco sobre isso, depois nós organizamos outras intervenções. Maravilha. Muito obrigado. Olá, Felipe. Bom, não te vejo, mas bom que você está aqui. Muito obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. O que é as opacas? Né? As opacas é uma iniciativa cuja origem é da década de 80 e é a reação brasileira ao que é o conflito britânico-argentino em volta às Ilhas Malvinas em 82. Né? Uma reação brasileira à ideia de que você vai ter embarcações da OTAN circulando livremente pelo Atlântico Sul. E, progressivamente, com muita força, durante o primeiro governo Lula, criou-se este conceito estratégico interessantíssimo de um Atlântico Sul que seria diferente e separado de um Atlântico Norte, que precisaria ser concebido como uma unidade específica e que precisaria guiar a política de compras governamentais das Forças Armadas Brasileiras, em particular da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil pulou em cima deste argumento com grande afinco, no momento em que fez a aposta enorme de transformar o seu maior investimento para os próximos anos na compra de submarinos Scorpène da França e da construção de um submarino de propulsão nuclear. Então, este conceito estratégico caiu como luva para a Marinha poder legitimar, justificar e conseguir aprovação no Congresso do montante absolutamente fenomenal de recursos, né? Exorbitante, alguns diriam, num país onde 50% da população não tem acesso à água tratada em casa, para a compra destes equipamentos, né? E uma doutrina militar centrada nesta ideia de que o objetivo da Marinha do Brasil não deveria ser o de guarda costeira capaz de combater o PCC e o Comando Vermelho, mas fazer negação do uso do mar a alguma potência não nomeada do norte global. As iniciativas, na prática, das opacas nunca voaram. Na década de 80 não voaram porque a África do Sul, do apartheid, brecou. Na década de 2000, no início, elas não voaram porque o Uruguai não comprou o modelo brasileiro, a Argentina não comprou o modelo brasileiro. Houve alguns trunfos, sem dúvida, né? A cooperação brasileira da Marinha do Brasil com a Namíbia é o ponto alto disto. Mas, de modo geral, Felipe, a nossa abertura para a África foi muito intensa, muito promissora e igualmente frustrante. Não sobrou absolutamente nada daquilo. Não conseguimos ter uma presença significativa nos processos de paz no Golfo da Guiné. Não conseguimos manter viva a cooperação da Embrapa com Gana. Não conseguimos manter viva a cooperação produtiva com Angola devido ao escândalo envolvendo Odebrecht e a Operação Lava Jato. Perdemos a nossa capacidade de formar maiorias parlamentares em foros internacionais com o Egito. Ou seja, o que sobrou daquilo foi o enorme prestígio que o presidente Lula tem hoje na África. Ele entregará um trunfo, que é a institucionalização da participação da União Africana no G20, do encontro no Rio de Janeiro, em novembro próximo, embora a iniciativa original seja do Narendra Modi na presidência indiana do G20, no ano passado. Mas o fato é que não houve nada. E a gente sabe que não houve nada, sobretudo, Felipe, porque não houve incentivo algum para diplomatas brasileiros servirem na África. Apesar de todo o compromisso retórico com a política para a África, não houve isto. Deixa eu me editar. Tem um outro trunfo que eu acho que não é trivial, que é muito positivo, que é o aumento expressivo de estudantes africanos estudando em universidades brasileiras. Isto houve. Eu nunca conversei com um aluno desses para saber se eles sentem que essa cooperação é uma cooperação
forte para valer, sustentável no tempo e com capacidade de assegurar que, quando do retorno deles à África, esses laços continuarão vivos, né? Esse é outro capítulo, mas acho que isso é digno de nota. Então, portanto, para responder a você, eu não acho que Isopacas consiga prover um resultado, porque o fato é que, para combatermos o crime organizado transnacional que usa portos brasileiros, e veja bem, portos brasileiros que nós sabemos são centros de corrupção política fenomenais, com geração de recursos ilícitos para financiamento de campanha. A gente sabe que os portos são divididos entre os partidos políticos do Brasil. Então tem um conluio de crime organizado, ilegal, com política formal, ilegal, legal. O combate a isto não passará por cooperação com os nossos parceiros na África, porque eles não têm bala na agulha e nós não temos bala na agulha. A gente tem uma fraqueza policial e militar nas nossas fronteiras que é gigantesca. Portanto, a cooperação para valer ali demandaria, por óbvio, uma aproximação com a África, mas demandaria essencialmente uma aproximação com a Europa. E com a Europol, e com a Interpol, onde a gente agora tem o diretor-geral, né? O Brasil conseguiu eleger o diretor-geral para a Interpol, mas esses processos são todos muito incipientes. Tão incipientes que, quando a gente quer conversar sobre esse tema, não tem ninguém de relações internacionais no governo para conversar sobre esse tema. A gente tem de conversar com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, né? Então, isso. E acho que com isso, Antônio, eu respondo o Felipe e o colega que fez a pergunta sobre a África. Muito obrigado, Matias. Eu tenho uma pergunta sobre política regional. Na verdade, são 3 perguntas que eu tento sintetizar para tornar o nosso processo aqui econômico. Basicamente, acerca da divisão que se observa na América do Sul atualmente, e se seria possível afirmar que a integração regional ainda é viável, seria ainda um objeto de uma meta importante para a política externa brasileira. E, complementando, se o Mercosul tem algum papel, tem alguma possibilidade nessas circunstâncias. Perfeito, beleza. Então vamos lá. Eu acho que essa questão da política regional é absolutamente fascinante, né? Porque quando a gente olha historicamente, o padrão é muito recente, ou seja, durante o grosso do século XIX e toda a primeira metade do século XX, a doutrina brasileira para o seu entorno regional foi uma doutrina baseada nos princípios originados nos escritos do Visconde do Rio Branco, que diziam que a dinâmica dominante na América do Sul é o equilíbrio de poder. Ou seja, diante de um Brasil que é muito maior e que divide tantas fronteiras com os países da região, o Brasil precisa ter cuidado, porque ter ativismo regional convidaria uma coalizão sul-americana anti-Brasil, que seria liderada pela Argentina, que a época em que o Visconde escrevia, e depois a época que o filho dele, o Barão, foi chanceler, era uma Argentina com capacidade de organização de uma coalizão anti-brasileira. Era uma Argentina mais poderosa que o Brasil, né? E com poderio naval que o Brasil não podia ter. Daí a iniciativa do Pacto ABC, do Barão, para tentar reduzir essa pressão da Argentina, com base nessa leitura que, diante de ativismo brasileiro, os pequenos em volta montariam uma coalizão anti-hegemônica. Muito bem. Isso levou o Brasil a não ter uma política regional, a ter uma política regional de dar as costas para a região e centrar o fogo da política externa brasileira na Europa primeiro e depois nos Estados Unidos. Isto começa a mudar somente na segunda metade do século XX. E os primeiros escritos que detonam a teoria do Visconde e que dizem América do Sul mudou, o Brasil mudou, e a dinâmica dominante não é o equilíbrio de poder, é o oposto do equilíbrio de poder, ou seja, é o bandwagoning, ou seja, é a ideia de que, diante de um país forte, ativista, os pequenos em volta não resistirão, mas seguirão o grandalhão a reboque. Essa doutrina é formalizada pela primeira vez pelo então embaixador do Brasil em Buenos Aires, Azeredo da Silveira, durante o governo Médici.
Todos os telegramas do Silveira, a partir de 69, são no sentido de dizer: estamos errando, estamos dando as costas para a América do Sul, com medo preventivo da Argentina liderar uma coalizão anti-brasileira, porém, eu estou aqui, embaixador em Buenos Aires, vejo que este país está em declínio intenso, a Argentina não tem capacidade de organizar nada contra o Brasil. Portanto, não há obstáculos ao Brasil ter uma política regional ativista. E a partir desse momento, sobretudo quando o Silveira, em 74, vira chanceler do general Geisel, o Brasil faz uma guinada que é fenomenal, mas notem vocês que ela é muito recente. Até 74 não existe uma política ativa na região. O que acontece a partir de 74? Avançamos com Itaipu com o Paraguai, com o gasoduto com a Bolívia. Assina-se o Tratado de Cooperação Amazônica, criando uma doutrina legal de não consulta prévia a obras públicas em rios, onde o Brasil consagra essa doutrina na Amazônia, onde está a jusante, para poder justificar sua posição de não consultar a Argentina sobre Itaipu, uma situação na qual o Brasil é o país a montante. Notem vocês, isso para mim é incrível, né? Até 1984, nenhum chefe de Estado brasileiro havia posto os pés na Colômbia ou na Venezuela, que são dois países com os quais temos fronteira. 1984, né? Portanto, a política regional assertiva do Brasil é muito recente e, a partir da década de 80, ela ganha uma força impressionante. Com Sarney em relação à Argentina, na sequência com Collor também em relação à Argentina, e com Fernando Henrique isso vira pedra de toque, e com o Plano Real o Brasil se põe numa posição de organizador do seu entorno regional, né? Portanto, isto ganha enorme força, o governo Lula dá mais força ainda, a criação da Unasul, do Conselho de Defesa da América do Sul, e uma pletora de iniciativas. Muito bem. Hoje, 20 anos depois, 15 anos depois, o resultado é muito alarmante, não é? Porque a gente não só tem uma América do Sul que está absolutamente fragmentada. A tentativa brasileira de reviver a Unasur agora fracassou. O Conselho Sul-Americano de Defesa não existe. A nossa capacidade de exercer influência, que já foi muito alta, notem vocês que o Brasil teve na liderança de impedir golpes de Estado no Paraguai, impondo goela abaixo do Paraguai a cláusula democrática do Mercosul, numa coordenação impressionante do governo Fernando Henrique com o governo Menem. A nossa capacidade de influenciar, vejam vocês, a Venezuela agora, é nula. Então não é só que a região está fragmentada, a gente não tem uma doutrina para esta região. Notem vocês que nós temos um governo de esquerda que não consegue estar na mesma página com os outros governos de esquerda na região. Não temos a mesma pauta com o governo Boric no Chile, com o governo Petro na Colômbia. Com Petro a gente briga em público sobre exploração de petróleo na Amazônia. Não temos nenhuma capacidade de articulação com o México, para além do que foram essas declarações bastante inócuas em relação à Venezuela recentemente. Então a gente não teve a imaginação política ainda de reconstruir essa frente. E eu queria ressaltar o seguinte aqui. Essa frente foi essencialmente machucada pelo que foram as revelações da Operação Lava Jato, né? Lembrem-se que a Operação Lava Jato levou ao suicídio de um presidente num país vizinho, levou ao colapso do sistema político de outro país vizinho. Ou seja, de Buenos Aires a Lima, a Bogotá, a Cidade do México, a Caracas, a Operação Lava Jato revelou que a suposta liderança brasileira, selada com a mudança feita pelo governo Fernando Henrique, das regulamentações do BNDES, permitindo ao BNDES emprestar dinheiro no exterior em troca de contratação de serviços de obras públicas por empreiteiras brasileiras, levou, na perspectiva dos nossos vizinhos, a um desastre, não a um benefício. E, portanto, a perplexidade na região não é trivial. A visão sobre o Brasil na região não é uma visão positiva hoje. O que a gente faz com isto agora? A gente precisa ter esse debate, porque, de novo, dividimos fronteiras com quase todos os países da região,
E o nosso maior desafio internacional está profundamente ligado às nossas fronteiras, que é precisamente a questão do crime organizado transnacional. E aqui eu queria dizer o seguinte, tem outro tema importantíssimo que eu tinha pensado originalmente em trazer, mas não vou trazer porque vocês vão ter uma aula nesta série com o verdadeiro especialista sobre o tema, que é o Eugênio Vargas Garcia, a respeito de tecnologia e inteligência artificial, né? Que, a meu ver, seria o caminho da gente para a gente lidar com essa questão. Então, desculpem a resposta longuíssima, mas, professor Lessa, acho que com isso eu respondo as perguntas sobre a América do Sul. Matias, genial, muito obrigado. Antes, eu não vou tomar muito do seu tempo, eu tenho uma pergunta que me parece muito importante, também é um tema que você tem muito carinho, sobre o qual você se debruçou muito ao longo da sua carreira, ainda estuda intensamente, que é a agenda nuclear. Então, eu trago aqui a pergunta da Jorge Albuquerque, que é estudante aqui do nosso programa de pós-graduação, e a pergunta dela basicamente é a seguinte: apesar da polarização interna sobre a obtenção de armas nucleares pelo Brasil, ainda não teria ocorrido uma politização da política externa dessa questão. É a interpretação que ela faz. Então, desde 1998, a posição brasileira, a despeito das alterações de governos, tem se mantido contínua em torno dos 3 pilares do Tratado de Não Proliferação nuclear. Então, qual é a sua opinião sobre os riscos de politização desse tema, sobretudo considerando o papel que o Brasil desempenha como interlocutor entre os estados não nuclearmente armados e os estados nuclearmente armados? Maravilha. Muito obrigado, Georgia, pela pergunta. Então, vamos lá. Georgia, eu vou lhe devolver na resposta, questionando um pouco a premissa da pergunta, né, sobre a não politização. Vamos lá. O Brasil é um país que levou bastante tempo para aderir ao arcabouço institucional da não proliferação, né? Somos um dos últimos países a aderir ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. E há outros tratados dedicados ao tema, e de lá para cá o Brasil tem trabalhado intensamente para assegurar que é visto como um jogador responsável nessa área, sobretudo hoje que a Marinha do Brasil tem como um dos principais projetos, dizíamos há pouco, a construção de um submarino de propulsão nuclear. Colocar esse submarino na água o dia que for possível demandará a anuência da comunidade internacional, da Agência Atômica Internacional, e a assinatura de um acordo de salvaguardas para o combustível nuclear que alimentará o submarino. Portanto, o Brasil é um jogador absolutamente comprometido com o regime. No entanto, o regime de não proliferação nuclear está em profunda crise hoje. A crise é tão intensa, Jorge, que... Jorge ou Giovana, agora me confundi. É tão intensa que este ano, pela primeira vez, desde 1974, não existe conversa nuclear institucionalizada entre Estados Unidos e Rússia. O regime está numa crise tão profunda que temos hoje um tratado de proibição das armas nucleares, em que o Brasil teve um papel central e muito positivo, no sentido de construir esse tratado e usar esse tratado como uma alavanca para colocar pressão nos países nuclearmente armados. Mas nesse processo, o Brasil não consegue jogar o papel de ponte entre os nuclearmente armados e os não nuclearmente armados, né? Estados Unidos, Rússia, China, quando o tema é Brasil, claro, podem eleger brasileiros para presidir a Comissão de Desarmamento em Genebra. Mas é porque a Comissão de Desarmamento em Genebra é inócua. Não estou falando mal do nosso embaixador lá, tá? Nada a ver com isso. Estou me referindo à maneira como as grandes potências nos veem. A gente não é visto como ponte. E não só não é visto como ponte, a gente é visto como um país que liderou um processo que, para os nuclearmente armados, é um problemão, que é um tratado internacional que torna ilegal a posse de armas nucleares. E com isto eu trago a questão da politização. Olha o que foi a politização com isso. O governo Temer
foi o primeiro governo que assinou este tratado. E até aí não havia politização. É um tratado que é negociado originalmente no governo Dilma. O governo Temer mantém essa política e quando o tratado é aprovado, o Brasil faz questão de ser o primeiro país que assina. Mas aí chega o tratado para ser incorporado ao arcabouço jurídico brasileiro, para ser ratificado pelo Congresso Nacional. E aí o tratado é absolutamente politizado. Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro convoca uma reunião, a liderança é do deputado Orleans e Bragança, que se autodenomina príncipe, no sentido de questionar a legitimidade deste tratado. E o processo é brecado. O Brasil não ratificou o tratado, tendo sido líder da sua negociação, líder da produção do texto, tendo sido o governo Temer o primeiro governo a assinar este negócio, que havia sido negociado pelo governo Dilma. No governo Bolsonaro, o Brasil se recusa. E hoje o governo Lula não vai botar em votação. Porque se puser em votação, pode perder. É melhor não botar em votação. Então, mesmo neste quesito, que é uma política que o grosso da opinião pública não presta atenção, não está nem aí, existe um grande consenso social contra a proliferação nuclear no Brasil. Apesar disso, o tema está tão politizado que a gente não consegue ratificar um instrumento que, em tese, permitiria ao Brasil chacoalhar as coisas, não como ponte entre os armados e os desarmados, mas como uma liderança dos desarmados. Excelente, Matias. Muitíssimo obrigado. Eu abuso da sua paciência se eu lhe pedir mais Com todo prazer. uma intervenção muito rápida, exatamente sobre a politização das Forças Armadas e, eventualmente, como nós observamos no último governo, me parece uma pergunta muito interessante, e a opção do atual governo é adotar uma postura aparentemente de conciliação. Como você avalia a eventual participação dos militares na política externa atual, frente aos desafios que você mesmo identificou na sua apresentação? Maravilha. Bom, acho que essa pergunta, o pano de fundo dessa pergunta, né, é sobre o papel político dos militares no Brasil, que cresceu muito notadamente a partir da crise política de 2013 e 2014, que chegou a um pico no governo Temer e que depois, obviamente, já conhecemos a história, foi realmente impressionante durante o governo Bolsonaro. Nesse sentido, como é que as Forças Armadas influenciaram a política externa? Eu acho que ali tem algumas coisas importantes, né? A primeira é que as Forças Armadas, neste período, são muito mais influentes na política externa do que eram as Forças Armadas no primeiro governo Lula. Se vocês se lembram, quando o Celso Amorim leva ao presidente da República, em 2004, a ideia de o Brasil liderar a MINUSTAH no Haiti, a reação inicial da Força Aérea Brasileira é não fazê-lo. No próprio Exército Brasileiro, tem muita gente que diz que a gente não tem capacidade material de entregar uma coisa dessa, que isso vai ser excessivamente perigoso. Esse processo de convencimento é um processo político que leva um tempo convencer os militares, mas quem leva é o Itamaraty. Quem leva é a visão do Celso Amorim de que aquilo era uma oportunidade para o Brasil mostrar a sua liderança no cenário internacional. Muito num contexto onde havia expectativa concreta, realista até, de que poderia haver uma reforma do Conselho de Segurança em algum momento e uma participação numa operação de paz cacifaria naturalmente o Brasil para tal. De lá para cá, os militares ficaram muito mais influentes. Mas influentes para fazer o quê? Aí eu acho que tem duas instâncias centrais aí. A primeira delas é que eles conseguiram, logo no início do governo Bolsonaro, matar a tentativa do Bolsonaro de reduzir o relacionamento do Brasil com a China.
Se vocês se lembram, né, o Bolsonaro fez campanha contra a China, como eu mencionei, foi a Taiwan para provocar os chineses, e quando ele retorna, ele promete que essa guinada de alinhamento em direção aos Estados Unidos e afastamento da China é o coração da sua política externa, e ele é questionado em público pelo vice-presidente da República, que era, à época, o general Mourão. E as Forças Armadas, em peso, concordam com essa ideia. Logo no início, o Bolsonaro não consegue entregar o seu principal propósito de política externa. Na sequência, as Forças Armadas levam o melhor da tentativa de alinhamento do Bolsonaro aos Estados Unidos, que é a assinatura, a consagração do Brasil como aliado não regional da OTAN, que na prática significa que o Brasil pode comprar equipamento americano em desuso com desconto, né? E ali tem uma oportunidade clara para os militares. O terceiro elemento é que eles são os grandes vencedores da política do Bolsonaro para a Amazônia, né? A gente sabe que uma das peças-chave do processo de pacificação da relação do Brasil com a Argentina, que a gente descrevia na década de 80, é a mobilização, a mudança de foco regional das Forças Armadas brasileiras, saindo da nossa fronteira sul para a nossa fronteira norte, né? Para a Amazônia, todo o processo de indicação dos militares como a resposta ao pico de queimadas na Amazônia em 2019, em 2020. E os militares são grandes ganhadores deste processo. Depois, obviamente, temos outras cenas, né? Temos a cena do ministro Pazuello, comandando a resposta à pandemia e o desastre completo que isso foi para a reputação das Forças Armadas, e temos envolvimento de militares com tráfico de cocaína no avião presidencial, com venda ilegal de presentes de lideranças estrangeiras ao presidente da República do Brasil, e toda a queimação progressiva que os militares sofreram naquele período, até a restauração agora com o governo Lula, de um comando do Exército que volta à posição tradicional dos militares como um grupo de interesse com representação parlamentar e com capacidade de tirar do Tesouro Nacional nacos de orçamento importantes, né? Agora, a minha percepção é que os militares não têm uma reflexão sobre política externa. Tem alguns chavões que servem para justificar compras governamentais. Então, Amazônia Azul é um desses chavões, mas, de novo, qual é a política externa por trás disso? É as opacas? Porque se for as opacas, estamos mal pacas, né? Qual é a doutrina para a Amazônia? Não tem absolutamente nada ali, né? Não tem uma posição em relação à nossa relação com a OTAN, não tem uma posição em relação à nossa cooperação militar com a China, e o nosso alerta, né? A gente sabe que não no caso do Brasil, mas no caso do Equador, da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina, a pesca ilegal por barcos chineses é um dos grandes problemas, é um dos grandes dramas internacionais dos nossos vizinhos. A gente não tem postura em relação a isso. E, de modo geral, as nossas forças operam na defensiva, né? Se o presidente Trump ganhar as eleições em novembro e o Milei conseguir alinhar-se ao governo Trump e construir uma base militar em Ushuaia, aí eu acho que pode ter o início de uma discussão. Mas eu não vejo hoje, para além desses exemplos que eu dei, que são todos exemplos muito sempre na defensiva e na busca de nacos de orçamento. Eu não vejo nas Forças Armadas brasileiras uma concepção de para onde está indo o mundo e de qual deveria ser o papel do Brasil neste mundo. Nós já precisamos demais da sua generosidade. Antes de passar a palavra para minha colega Daniele Ramos, me deixem fazer duas observações. Acho que a primeira, evidentemente, é agradecer imensamente a sua incrível generosidade de participar
dessa sessão, de fazer essa sessão inaugural desse nosso curso de extensão como experimentação, que nós estamos fazendo aqui no nosso laboratório, no Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, de nos oferecer essa aula magistral, né, essa aula magna, digamos assim, extraordinária, né, que nos brinda a todos, nós da Universidade de Brasília, ou as cento e tantas pessoas que passaram aqui pelo nosso ambiente na tarde de hoje. Nós temos 300 inscritos para o curso todo, e evidentemente a sua participação abrindo esse curso foi um fator muito importante aqui para abrilhantar esse programa, né? Eu tenho instruções assim, muito específicas, acho que é um assunto paroquial muito breve. Nós vamos em breve, ainda na tarde de hoje, enviar para os participantes todos o acesso ao ambiente de inscrições da Universidade de Brasília, de inscrições oficiais no sistema de extensão, né, da universidade, de modo que eu peço que aguardem um pouco essa chegada desse e-mail. Matias, passo já a palavra para a Daniela, mas me deixe com fundo no meu coração expressar o meu carinho imenso, né, o meu agradecimento imenso pela sua presença, pela sua participação, pelo seu apoio sempre, né, e eu sei que isso também é uma expressão do seu carinho pela nossa casa, pela nossa universidade, pelo nosso curso. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado. Você sabe que a casa, evidentemente, é sua, né? Volte sempre, certo? E muitíssimo obrigado. Um grande abraço para você. A Daniela vai lhe devolver a palavra em breve. Dani, você quer continuar muito rapidamente? Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, um grande abraço. Sim, a minha mensagem vai na linha do professor Antônio Carlos, né? Eu faço as palavras dele, né, sendo as minhas palavras também. Só temos a agradecer a sua presença aqui, a sua brilhante palestra. Eu ainda tinha umas 10 perguntas para fazer, mas a gente tem essa limitação do tempo, nosso combinado, né? Então, espero que você possa voltar em outros momentos para as nossas palestras, para os nossos diálogos. Suas reflexões são realmente muito inspiradoras, né? E nos inspira a pensar o Brasil, a pensar a política externa e a pensar nas nossas próprias pesquisas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por participar desse momento com a gente, muito obrigada por estar aqui conosco e também pelo seu relato inicial que muito me emocionou. Eu acho que fazer parte da UNB é algo que a gente carrega, né, junto com a gente para o resto da vida, e saber que você faz parte da nossa história de 50 anos é para a gente um motivo de muito orgulho, muita alegria. Então, muito obrigada e convido todos a saudá-lo, né? Virtualmente por esse momento. Se estivéssemos ao vivo, com certeza a sala agora estaria repleta de palmas, né? Pela sua reflexão, enfim, pela sua história, né? E pela sua contribuição para as relações internacionais. Então, um abraço muito grande e com a certeza de que nos reveremos em breve, né? Muito obrigada. Matias, você quer encerrar? Claro. Apenas deixar o meu agradecimento. É uma honra para mim estar aqui. Sou fã incondicional da Universidade de Brasília, como deixei claro, e, portanto, contem comigo sempre. Muito obrigado. Achei maravilhoso o programa do curso. Se eu pudesse e tivesse horários, eu mesmo faria o curso, porque acho que a seleção que vocês fizeram é realmente bárbara, e eu espero que isso provoque os alunos de graduação e pós-graduação de modo a fazerem dissertações e teses que sejam provocativas, que empurrem a fronteira do conhecimento. Os estudos de política externa são muito limitados porque somos poucas pessoas, precisamos de mais gente, precisamos de sangue novo, precisamos de novo talento, e não só porque nós, enquanto acadêmicos, precisamos, né? Como eu tentei deixar claro, o Brasil precisa, porque o debate hoje de política externa é mais pobre do que foi no início do governo Lula, é mais pobre do que foi no governo Fernando Henrique, é mais pobre do que foi no governo Collor. E não pode, né? A gente pode fazer melhor. A nossa geração tem todas as condições de fazer melhor. E, portanto, boa sorte a todos e obrigadíssimo pela generosidade e pelo carinho.